Então vamos lá. A aula de hoje a gente vai fazer tanto um resumo da parte de luz, quanto que a gente vai entrar num tema que é um pouco mais complicado, mas que é importante, que são os seres das trevas que a gente esbarra no dia a dia. Então, as hierarquias espirituais da Umbanda. Deixa eu desativar aqui o WhatsApp. As hierarquias espirituais da Umbanda. A Umbanda é uma religião que trabalha com forças espirituais organizadas em hierarquias. Essas hierarquias existem para manter a ordem, equilibrar os polos da criação e permitir que a evolução aconteça. Quando falamos em hierarquias, não estamos tratando apenas dos orixás, mas também dos seres naturais e espirituais que atuam nos planos invisíveis. Então a gente vai ver como se organizam as hierarquias de luz, como são os seres das trevas e como essas forças interagem e influenciam nossas vidas. O triângulo da vida. Então, quando a gente sempre fala de três pilares, o nosso terreiro chama três pilares também, é porque tudo dentro da regência tem três pontos, porque o triângulo é a forma geométrica mais estável que existe, porque mesmo quando um lado está desequilibrado, ele ainda permanece em pé, se você fizer uma coisa com base triangular. Mesmo se ela estiver assim um pouco, assim, ela permanece em pé mesmo que desequilibrada. A gente sempre tenta equilibrar esses três pilares. Então, os três lados são o lado divino, que é regido pelos orixás, que são forças criadoras e ordenadoras. O orixá em si, ele não incorpora. Então, quando a gente vê uma incorporação de orixá, a gente está vendo uma irradiação dele, não é o orixá inteiro. A gente até brinca que é sacerdote ou filho de santo que incorpora, que se você incorporasse um orixá inteiro, você explodia. Porque é muita energia. Então, quando a gente sente alguma força de orixá, é uma faísca dele, que está naquela incorporação, que irradia seus poderes para manter a harmonia universal. Nós temos o lado natural, que é formado pelos seres elementais e forças natureza. São os executores da ordem divina nos reinos naturais. Então, a água, o fogo, terra, ar, minerais, vegetais. A Umbanda, ela cultua muito o vegetal. É uma religião muito vegetal. Então, para a gente, principalmente, as ervas, as folhas, tem muita energia. Por isso que a gente toma banho de ervas. Por isso que quando a gente toma um banho de mar, a gente fica regenerado. Porque além de ter a água, que é o solvente universal, a gente tem minerais, tem vegetais, tudo ali dentro daquela sopona que é o mar. E é por isso que a gente tenta fazer uma coisa com essa vibração quando a gente está em casa. Então a gente está um pouco sem fé, a gente faz um banho de boldo, a gente está precisando se equilibrar, a gente faz um banho de manjericão. E quando a gente precisa descarregar, a gente faz um banho de sal grosso. Então todo esse lado natural, eles são executores da lei divina. Então eles limpam, eles influenciam e eles vibram de uma forma que muitos orixás também vibram de uma forma muito maior. Então é uma centelha da criação. Por isso que eles são tão fortes. E o lado espiritual, que é onde estamos nós, espíritos humanos evoluindo através de experiências materiais e espirituais. Aqui também estão os guias espirituais e os obsessores. Então, tanto os guias que a gente incorpora mesmo, e esses dão consulta, são eles ali, eles também estão do lado espiritual, mesmo sendo mais evoluídos. E os obsessores também estão do lado espiritual, com um intuito ruim. Então, esses três lados formam um triângulo perfeito. Se um deles falhar, todo equilíbrio se rompe. Então, se não existir mais o orixá, tudo flui. Se não existir mais o lado natural, a natureza, tudo, não tem mais nada, não tem como ter a vida na Terra, tudo ruim também.
Da mesma forma que se não tivesse os espíritos humanos trabalhando, querendo evoluir, fazendo essa movimentação de energia, tudo ia ficar estagnado. Então, a gente tenta equilibrar esses três pilares, a gente cultuando o lado divino, utilizando da melhor forma o lado natural e evoluindo espiritualmente. Hierarquia de luz. Vamos lá. Hierarquia divina, que do mesmo jeito que são três pilares, é em tudo. Né? A hierarquia divina é composta pelos orixás, emanações diretas de Olorum. Cada orixá sustenta um mistério, que foi aquilo que a gente veio falando todas as aulas. O mistério da fé, justiça, geração, evolução, amor. Eles não são espíritos humanos, mas eles são forças divinas. Então, a gente personifica os orixás até para talvez tentar entender eles, porque a gente, como humano, na nossa pequenez, é muito difícil entender o que é a justiça no total. Então, a gente personifica a justiça ali em Xangô, para entender como que ele atua, e entendendo como que o orixá Xangô atua, a gente tenta entender essa vibração da justiça. As hierarquias naturais. Quando a gente fala da natureza, tem muita coisa aqui ligada como o Ogum das Pedreiras, o Oxum das Cachoeiras, o Oxóssi das Matas. Eles são os reinos naturais que sustentam a energia do orixá na Umbanda. Acho que a hierarquia natural é muito mais entendida quando é o reino natural. Então, quando a gente precisa se conectar na energia do conhecimento, a gente vai para a mata, porque a mata é de Oxóssi. A mata vibra a frequência de Oxóssi. E Oxóssi é o conhecimento. E as hierarquias espirituais. Então, a gente tem os espíritos humanizados, que trabalham na caridade. São os caboclos, pretos velhos, herês, boiadeiros, marinheiros, exus, pombagiras, que atuam sobre a regência dos orixás. Então, quando a gente conversa com um preto velho, a gente está conversando com alguém de uma hierarquia espiritual que está acima da nossa evolução, que ele utiliza das hierarquias naturais para nos equilibrar. Então, ele utiliza de uma erva, do próprio café, uma água, uma defumação, para que a gente tente se equilibrar junto à energia do orixá. Então, ele é um elo entre o espiritual e o divino. Por isso que quando a gente fala com o preto velho, a gente sente aquele abraço, aquele carinho de um espírito que está ali, que era uma pessoa, que vibra como um ser humano, né? Que já desencarnou, mas ao mesmo tempo a gente sente uma energia totalmente diferente, uma energia divina, porque ele é um catalisador da emanação dos orixás, que são a hierarquia divina no seu todo. Então, quais são as funções dos guias espirituais? Dentro da Umbanda, a gente tem duas tríades, voltando aos três pilares. A tríade da direita, que seria uma linha mais leve, uma linha de evolução, e a linha da esquerda, que são dos guardiões, que é uma linha mais para pegar o que já deu errado e tentar arrumar. Então, quando a gente pega aqui a estrela de Davi, você vê que ele é a junção de um triângulo com a ponta virada para cima e um triângulo da ponta virada para baixo. Então, é o triângulo da direita interseccionado com o triângulo da esquerda. Por isso que em muitos terreiros e muitas coisas vocês veem esse símbolo magístico. Porque mesmo fora da Umbanda, ele tem essa frequência do todo, do equilíbrio do direito com o esquerdo. Quem são as linhas tradicionais da Umbanda na direita? Caboclo, Preto Velho e Herê. Então não existe terreiro que não, dentro da direita, não cultue pelo menos um desses, porque senão entraria em desequilíbrio. O correto, que é como a gente vê no nosso terreiro, é todo ano ter pelo menos uma gira de cada um desses. Caboclo, Preto Velho e Herê. Ah, mas a próxima gira é gira de cigano. Não tem problema, mas dentro de um contexto geral, das 12 giras que a gente tem no terreiro,
Pelo menos 3 a gente separa. Um para caboclo, um para preto velho e um para irê. Da mesma forma que entre os guardiões a gente tem os Exus, Pombagiras e Exumirins. Tanto que a gente já teve gira de Pombagira esse ano, de Exu, e de Exumirim a gente faz junto com o de Herê. Além disso, a gente tem as outras linhas. Eu não vou me alongar muito em cada uma aqui, depois vocês pegam e leem com calma, porque senão eu acho que a nossa aula vai ter mais de 2 horas de duração se eu for destrinchar cada um desses. A gente deixa para uma aula próxima de falar só de linha de trabalho. A gente pega uns 2, 3, conversa, pega 2, 3, conversa e por aí vai. Aqui, da hierarquia divina, vocês querem falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? A Aninha também me dá uma ajuda aí, que ela é sacerdotisa, sabe mais do que eu. Sei nada. Tá perfeito, como sempre. Quer falar alguma coisa, Aninha? Uma coisa Não, para comentar? não. Fernando? Não, não quero falar nada, não. Perfeito. Sérgio? Laine? Oi, tranquilo. Tranquilo? Mãe? Minha mãe está ouvindo só, a Rê também está ouvindo e a Rose está ouvindo. Então vamos seguir, que é bastante matéria, que eu acho que aqui vem um pouco a parte que... Essa parte aqui a gente conhece mais porque a gente tem a vivência, né? É. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa parte aqui que a gente não tem tanta vivência, que é a hierarquia das trevas. Então, do mesmo jeito que a gente tem lá em cima o orixá, como o maior divino, tem a parte natural e tem a parte espiritual, dentro da hierarquia das trevas, a gente também vai ter aqueles que mandam, como se fossem os gerentes, os subordinados e os estagiários. E por aí vai, cada um em uma especialidade ruim. Então, nem todos os espíritos que atuam nas trevas são humanos desencarnados. Do mesmo jeito que existe o orixá, que nunca foi humano, existem espíritos trevosos que nunca foram humanos. Além dos eguns, quiumbas e chefes de falange negativa, existem os seres não humanos, originários de dimensões inferiores ou criados por processos mentais coletivos que se alimentam de energia vital e sexual. Esses seres são raros, mas podem se manifestar quando encontram sintonia vibratória com vícios, desequilíbrios emocionais e prática de magia negativa, que seria a magia das trevas. Então, o que acontece? Muito daquelas histórias de terror que a gente via, de vampiro, de demônios, eles existem, só que é muito difícil, é muito complicado a gente entrar numa frequência vibratória muito parecida com a deles. Do mesmo jeito que é muito difícil a gente entrar numa frequência vibratória de um orixá. É possível? É possível. Só que acontece com muito mais frequência as pessoas assim, entrarem numa sintonia negativa, mais próximo de um desses seres trevosos, do que de um orixá. Por isso que a gente, quem acompanha, e eu não recomendo nunca, jornais sensacionalistas que mostram desgraça, vem o quanto que o ser humano, às vezes, ele consegue ser absurdo. A gente fala, isso daí não é possível que isso é um ser humano mais. Então, às vezes, ele está sob uma influência, ele entrou numa frequência tão negativa que ele atingiu um patamar inferior acima do que a gente conhece, que são, por exemplo, um obsessor. Falando português assim bem claro, um obsessor ele é muito fichinha perto de coisas que tem mais para baixo. Um obsessor você consegue desobsediar uma pessoa. Uma pessoa que já entrou num nível de frequência de um demônio desse, é muito difícil de você conseguir desvincular a energia dela desse ser. Do mesmo jeito que é muito difícil você corromper uma pessoa que entrou numa sintonia de orixá. Tá? Então eu trouxe aqui alguns.
que são os mais falados e alguns que a gente mais tem contato, tá? O primeiro são os eguns. Eguns são espíritos desencarnados, presos à matéria por apego, vícios ou ignorância. Então o cara morreu. E ele ainda é muito apegado porque essa casa eu construí, quem que vai morar na minha casa, e as minhas coisas, e meu carro, e minha empresa, e minha esposa, o meu filho, quem que está falando com eles. Então ele é um ser humano em total desequilíbrio só. Antes disso, tem só os espíritos sofredores, que morreram e só estão sofrendo. Então, às vezes, eles acabam emanando uma energia ruim, simplesmente por ignorância, de que eles morreram. Mas como eles não entram nessa hierarquia das trevas, eu acabei puxando eles. Tá? Acima dos eguns, a gente tem os quiumbas. O quiumba, ele já não é mais um egum, ele não está pensando, minha casa, quem que vai morar na minha casa? O quiumba já é maldoso. Ele fala, ele pode evoluir de um egum, tá? Ele pode iniciar como um egum que só está apegado à matéria e ir ficando cada vez mais revoltado e virar um espírito maldoso, quanto ele pode já vir como um espírito maldoso. Porque o egum, por muitas vezes, ele não tem ideia do mal que ele está fazendo. Então ele não tem ideia do quanto ele está fazendo mal para uma esposa dele que ficou encarnada, dele ter morrido, dele estar em cima e ele quer cuidar porque era dele, quem que está chegando perto, quem é esse que está conversando, e quem está no carro com você. Então ele vibra muito mais por ignorância. O Kiumba não. O Kiumba é maldoso. Ele faz... Ele é um egum que ficou consciente do mal que pratica e quer continuar praticando aquele mal. O chefe de falange, ele é aquele que é altamente inteligente e ele chefia principalmente os quiumbas. Pode chefiar alguns eguns também, mas o egum ainda ele é, falando português, claro, ele é meio burro, porque ele só está desesperado. O quiumba não, o quiumba é maldoso. O chefe de falange é um quiumba que é muito esperto, que ficou muito inteligente e aprendeu como que ele manipula e cria legiões. Então, quando a gente fala muito do pessoal que faz trabalho para destruição, trabalhos negativos, eles mexem muito com o quiumba, porque dificilmente ele tem acesso a um chefe de falange. Porque o quiumba pega aquela, vamos supor, eu quero que tal pessoa perca o emprego. Aí você faz lá uma magia, faz oferenda pro quiumba. O quiumba vai chegar no chefe de falange dele falando, tal pessoa quer que tal pessoa perca o emprego. O que que a gente faz? O chefe de falange pode olhar e falar, essa pessoa que você está tentando atacar, ela está muito protegida. Se você for sozinho, não vai dar bom. Então, esse cara que está fazendo o trabalho aumenta a oferta e entra junto, ou a gente ataca esse cara que está fazendo o trabalho, porque ele não está protegido. Então, a gente fala que o trabalho pro mal, ele funciona, mas não dá certo. Porque ele vai funcionar alguma coisa dele, mas nem sempre é o que você pediu. Você pediu para tal pessoa perder o trabalho, aí você perde, sua família perde, você perde casa, você perde carro, e aquela pessoa só perdeu uma promoção. Ela estava muito protegida, então aquilo bateu, até teve um resquíciozinho ali, que o cara ficou meio chateado, mas o quanto você perdeu? Então eu tenho um pai de santo muito querido que ele fala, não é que porque funciona que deu certo. Muito cuidado sempre que vocês pensarem em desejar alguma coisa ruim para o outro. Tá? Então, esses chefes de falange, quando eles veem uma oportunidade muito boa, eles juntam as suas legiões e vão para cima para tentar conquistar aquilo que eles querem. Quem que eles enfrentam nesse caminho? Legiões de Exus, que é o outro lado, que está ali para defender. Então, a gente fala, depois que morre, tem mais guerra do que quando está vivo.
que depois que morre, se você não tem essa consciência do não fazer o bem, ou de você simplesmente não aceitar, você atrai coisas terríveis. E você pode se juntar a coisas terríveis, porque é uma guerra de poder, tá? A gente tem os úncubos e súcubos, que são entidades ligadas à vampirização sexual. Eles se alimentam da energia gerada pelo desejo e luxúria, mas de uma forma exacerbada, tá? A gente não pode confundir também o profano como uma coisa ruim. Não, ele faz parte ali do dia a dia. Ele é um equilíbrio junto ao sagrado. Porém, essa sucubus, o incubus, ele atua para pessoas que têm desejo sexual pela figura masculina, e a sucubus por pessoas que têm desejo sexual pela figura feminina. E quando essa pessoa está tão cega de luxúria e desejo, esses espíritos, eles vêm manifestados da forma que aquela pessoa sente mais atração. Então, se é um rapaz que sente atração somente por mulheres loiras e altas, ela vai vir com uma mulher loira e alta. Num sonho, numa projeção astral. E ela vai drenando a energia daquela pessoa num todo. Então, são pessoas que você olha assim na rua, elas são viciadas, às vezes, em pornografia, às vezes elas entram em estados de frenesi por ter essa luxúria, então é muito complicado e muito perigoso. Isso a gente vê muito hoje, que diminuiu um pouco o nosso contato, porque parou de externar a bolha, que era no funk, os bailes funks, onde aquilo era uma coisa de forma totalmente vulgar, totalmente exagerada, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que as trevas, elas são inteligentes. Elas não vão se apresentar de uma forma que a gente tenha medo. Elas sempre vão se apresentar de uma forma que a gente ache incrível. Eu falo que as trevas provavelmente são iguais às drogas. Porque se a droga não fosse boa para a pessoa que utiliza, não tivesse um prazer de utilizar, ela usaria uma vez e pararia. Mas não, ela utiliza porque ela sente uma coisa boa ao utilizar aquela droga. Então, os seres das trevas, enquanto eles te drenam, eles te dão a sensação de plenitude. Por isso que é muito complicado se desapegar ela. Se desapegar quando você entra numa sintonia dessa. Tá? Nós temos os vampiros astrais, que sugam a energia vital de encarnados e desencarnados. Ligam-se às pessoas com vícios e ambientes carregados. Aqui os vícios podem ser vários, pode ser jogo, pode ser bebida, pode ser droga. Tem que ser um estado onde a pessoa perca a consciência, perca a noção de tempo, perca a noção de valor. A gente fala, poxa, como é que um vampiro vai se alimentar de uma pessoa que é viciada em jogo? A pessoa que está jogando ali, às vezes num cassino, ela perde noção de dia, ela não come, ela não bebe. Então aquela pessoa entra num estado tão de parado, tão nada mais acontece à minha volta, que o vampiro consegue chegar. O vampiro não é aquele vampiro Drácula que vem, coloca assim, e suga seu sangue. Não, ele fica aqui atrás, ó, só drenando a sua energia. Virando para você, você é viciado em jogo, ele vira para você e fala: a próxima você ganha. Vai, aposta mais, a próxima você ganha. Poxa, você está parando de beber? Só a saideira então, só mais uma. Só mais uma não vai te matar. Toma só mais uma cervejinha. Ah, mas toma uma cachaçinha junto. Para ele conseguir ter esse acesso, tem que ser uma pessoa que está fora de si. E é muito fácil você drenar a energia de uma pessoa que não percebe nada à volta dela. Então, é aquilo que a gente fala, se a gente pegar os chefes de falange, que a gente comentou que são altamente inteligentes, eles não querem dificuldade. A gente fala, você tem um ladrão,
Você acha que o ladrão prefere entrar numa casa que tem 3 pitbulls ou numa casa que só tem uma velhinha morando? Qual que é mais fácil? Qual que é mais frágil? Então as trevas sempre vão procurar a nossa fragilidade. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado exatamente naquilo que é onde a gente é mais fraco, que é aquilo que nos gera medo. E quem teve a oportunidade de já falar com algum guia meu, principalmente seu capo, ele frisa muito que o medo é a falta da fé. E se a fé nos conecta ao sagrado, o medo nos conecta às trevas. Essa é a frase que eu acho que mais elucida o que eu estou querendo passar aqui. A gente tem as larvas e formas pensamento materializada. De onde que vem uma larva? O que a gente pensa sobre uma larva? A larva é uma coisa que está numa coisa podre, que está numa coisa em decomposição, que está numa coisa que está ali suja. Então a larva, ela é criada por ódio, inveja, rancor e práticas de magia negra ou sujeira exacerbada. Os antigos macumbeiros falam, nunca durma sem lavar a louça. Não é a louça de um dia que vai gerar uma larva na sua casa. Se deixar uma banana aberta um dia, ela não vai gerar uma larva. Mas se você deixar aquela sujeira 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então ter uma casa limpa é uma forma de você afastar a larva. Você não ter o ódio, você não vibra a podridão. Então você não traz essa larva para você. A Renata é veterinária, depois ela pode falar até melhor disso, mas o que acontece quando você tem uma bicheira no bicho? A bicheira, ela começa com 1, 2 larvinhas e aquilo vai se espalhando. E se você não cuida logo, aquilo vira uma infestação. Então, a gente cria ódio, inveja, rancor. A hora que a gente percebe isso, a gente se limpa, não deu tempo da larva infiltrar. O que acontece se a larva infiltra? Nosso ódio, inveja, rancor, cada vez mais vai aumentando, aumentando, porque a larva, ao mesmo tempo que suga a gente, pensa numa larva, larva mesmo, bicho que anda e come cadáver. Só que de forma plasmática, né? Quanto mais a gente alimenta isso, mais larva a gente tem. Quanto mais larva a gente tem, mais dor a gente tem, porque essa larva dói quando ela consome a gente. Então, se a gente está com uma dor de ódio, aquela dor vai aumentar cada vez mais que a gente tem mais larva. Então, existem limpezas que elas são, assim, muito duras, até quando o pai de santo, a mãe de santo fazem, elas parecem muito brutas, por exemplo, tomar um banho de... O Exu vem te dar um banho de cachaça, depois te bate com uma ruda. É porque tem que ser um tratamento de choque. Aquilo já chegou num ponto onde um banho de erva não vai resolver sozinho. Então, se mantenham limpos. Aqui a Renata até fez um parênteses aqui, eu vou ler, porque mandou escrito. A bicheira se alimenta enquanto tiver carne e só aumenta. Mesma analogia para a energia. Quanto mais alimento, mais ela cresce. Então, a larva ela vai se alimentar do ódio. Quanto mais ódio, mais larva. Quanto mais larva, mais ódio. Isso vira um ciclo sem fim. Então, a gente tem que ter uma mentalidade muito limpa no quesito de fica com ódio. Para, respira, fala, não, vamos passar isso aqui, isso me faz bem. Tratar no início. Não deixar instaurar. Tá? E quando a gente fala da sujeira, a louça é um exemplo muito claro disso. A Ana está aqui, pode confirmar o que eu falo, mas os antigos macumbeiros falavam, você não vai dormir enquanto não lavar a louça. Enquanto essa pia não estiver limpinha, você não dorme. Porque é um hábito. E o hábito gera... A rotina gera o hábito, e o hábito faz com que você não deixe uma coisa acumular. Volto a dizer, você fez um jantar, chegou super tarde, falou, amanhã de manhã eu limpo essa louça. Você dormiu, acordou, foi arrumar a louça, não é isso que vai gerar essa sujeira tudo, mas não deixa acumular, não deixa acumular na sua casa.
Nas coisas pequenas, queimou uma lâmpada, vai e troca. Ai, putz, caiu o leite aqui, depois eu limpo. Não, já está limpando, já limpa. Mantenha a casa limpa. Casa limpa é fisicamente e a casa você. E mentalmente, emocionalmente limpa, tá? É um reflexo, né? Exatamente. É. E você tem os elementais corrompidos. Do mesmo jeito que a gente entra numa água limpa para se limpar, para se energizar, tem seres de natureza desviadas por correntes negativas. Eles atuam como guardiões de trabalhos de magia negra. Então, são redes de energia ruim que ficam por muitas vezes cuidando de um trabalho de magia negra. E como que esses seres das trevas eles se manifestam? Sonhos perturbadores, paralisia de sono. Não sei se alguém aqui já teve paralisia de sono, é uma sensação terrível. Sensação de opressão e vampirização. Então, às vezes, você tá andando na rua, você começa a se sentir mal, você fala, cara, não tô bem, eu não sei o que aconteceu, dá aquela angústia. Isso é algum ser das trevas próximo. Às vezes ele passou aqui, ó, na sua frente, e foi embora, mas é tão carregado que aquilo já te derruba. E aí, se ele percebe que aquilo te derrubou, ele fala, opa, ali eu tenho caminho. Então, eles estão aí, andando. Estão só procurando. Dadas as devidas proporções, eles estão na 25 de março esperando alguém tá com o celular no bolso de trás. Estão só esperando a oportunidade. Eles se manifestam em ambientes carregados, induzem comportamentos compulsivos e vícios. Quem tem uma mente mais fraca ou está numa situação mais difícil, às vezes vai assistir um show num bar para relaxar. Aí ele toma uma cachaça, ele tem uma recaída absurda. Porque ele está num ambiente que induz o comportamento impulsivo e compulsivo. Então, quando vocês forem sair para algum lugar, todo mundo pode ir para onde quiser, vai assistir show, vai se divertir, vai passear, vai para balada, vai para teatro. Mas entenda que se você fez uma coisa que você sentiu que aquilo não está te engrandecendo, aquilo está te levando para um caminho ruim, ou você para e vê se você consegue se equilibrar para continuar naquele lugar, ou vai embora. Não dá sopa pro azar. E esses espíritos sempre dependem de sintonia vibratória. Eles são como se fosse uma chave. Eles vão procurar um cadeado que aquela chave que eles têm abra. Então, eles não atuam onde há equilíbrio, fé e proteção espiritual. Por isso que os espíritas falavam, orai e vigiai o tempo todo. Porque enquanto você está com o corpo fechado, nada entra. É fato. Tá com o corpo fechado, não entra. Só vai entrar se você vacilar por algum motivo. Agora eu queria um pouquinho a opinião de vocês, tá? Que eu acho que eu falei muito, essa aula é grande. Eu queria que vocês, um por um, eu vou chamar, fala se quiser. Se ficar em silêncio mais de 10 segundos, eu vou entender que não quer falar. Aí também não tem problema, tá bom? Vou começar pela minha. Eu acho que é daí que vem aquela história da gente sempre tentar manter a positividade, né? Por mais que estejamos num dia não tão bom, numa situação não tão boa, sempre tentar manter a positividade, equilíbrio e luz é o principal, né? A gente não dá aquele passinho errado para algum lado. Você conhecia todos esses, Aninha? Sim, Ótimo. Bacana. Quer falar mais alguma coisa? nós do outro lado não é tão fácil trabalhar, né? Quando a gente É, precisa, né? Então, por isso que é bom quem está com a gente manter também essa positividade para a gente, exatamente. né? Porque entra muito naquele conceito de egrégora que a gente sempre conversa. Então,
Em casa de pai de santo, todo mundo tem que ser doutrinado, porque senão derruba mesmo. Exatamente. Obrigado, Aninha. Obrigada, Mas você eu. quer falar alguma coisa, mãe? Acho que não. Fernando? Não, não quero falar nada. Tranquilo. Renata? Não. A Rose falou que não vai poder falar. Laine, dá um parecer seu aí. Eu acho que a influência do ambiente é fatal, né? Eu trabalhei em área da saúde, que de saúde, na verdade, não tinha, né? Tinha doenças. Então, realmente, a gente tinha que entrar assim com um escudo mesmo, porque senão você sai bem carregado e ainda era ambiente com crianças, né? Então, o seu emocional também fica muito mais fragilizado, né? Então, tinha dias que realmente você tem que rezar, sair e deixar, porque senão você leva, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que estar bem blindado, equilibrado, porque senão você se afunda junto, né? Com aquela energia toda. E eu acho que é aí que entra a sua fé, a sua oração, a sua conexão com o bem, né? O bem para você, porque cada um tem uma noção do que é um bem, né? Às vezes o bem que é para você não é para mim. Então eu acho que você tem que procurar ter realmente o seu equilíbrio e quando não tá bem, pedir ajuda, né? Perfeito. Você Principalmente. conseguiu identificar, às vezes, pensando algum desses que você acabou sentindo passar, essas energias diferentes, ou Não entendi, repete para mim. se dentro disso tudo que você já passou, que você viu, você conseguiu distinguir dentro de algumas coisas que têm acontecido na sua vida, quando você acha que era um quiumba, quando você acha que já era um vampiro, uma larva, ou para você é uma energia só, tudo muito ruim e parecida? Eu não tinha tanto, eu não tinha conhecimento, né? Então eu não conseguia, assim, distinguir Mas exatamente. hoje você consegue pensar assim, puta, aquilo ali podia ser uma súcubus atrapalhando a vida do cara. Eu acho que daqui para frente seria, mas graças a Deus eu já não estou mais na área. Justo. Agora a vida é um pouco, assim, a gente ainda, lógico, né? Convive com algumas coisas no dia a dia, mas eu acho que está um pouco mais leve, né? Tem a natureza mais presente. Mas, assim, o que eu conheci é lógico, eu frequentei bastante kardecismo, então você sentia, né, realmente quando era uma coisa mais forte, mais espiritual mesmo, né? Não só físico e material. Mas Obrigado, Elaine. agora eu tendo essas, como que se diz? Essas nomenclaturas, acho que a gente vai começar a prestar mais atenção. É interessante saber, não é nem pela nomenclatura, mas entender como é que a gente combate, entendeu? Então a gente precisa saber o que que causa, é o que a gente fala, a gente precisa saber o sintoma da doença para saber que remédio tomar. Então, a ideia de trazer para vocês aqui um pouco mais sobre essas energias de trevas é vocês entenderem como que vocês se protegem de cada coisa, porque um egum é muito mais fácil de vocês conseguir se desvencilhar a partir do momento que entende que ele é ignorante. Então, às vezes, ele só precisa de uma luz. É diferente de um quiumba, é diferente de uma sucubus, que é através de um comportamento, é diferente de um vampiro, que é através de um vício, de uma larva que através da continuidade de uma coisa criada por você. Então,
falando para você, Len, que a gente está conversando aqui, mas é para todo mundo. Mas a ideia dessa aula é a gente conseguir entender alguns dos espíritos das trevas para entender como se curar deles muitas vezes sozinho. Às vezes a gente está em casa, tem uma paralisia do sono, ou tem um baita pesadelo, e a gente tem que entender de onde que vem aquela vibração, o que que pode estar atingindo a gente. Então é interessante depois vocês darem uma lida, porque às vezes o seu pesadelo está sendo criado por um conjunto de larvas que você criou durante aquele dia, daquele ódio. Aí você vira e fala, meu, como é que eu me limpo disso? Qual que é o contrário de ódio? Vamos tomar um banho, eu vou levantar agora, tomar um banho de sal grosso para limpar como se fosse uma ferida, tomar um banho de ervas para colocar como se fosse um cataplasma, e ter essa cura. Ao mesmo tempo você pode virar e falar assim, meu, eu acho que é um quiumba me assediando. Aí o que você vai fazer? Ligar para o seu pai de santo, para o seu pastor, para o seu padre, para quem for e falar, eu preciso de ajuda. Então é interessante entender também os limites de onde a gente consegue se curar com o remédio em casa e de onde a gente precisa ir para o médico. Que ir para o médico é ir para o centro, para o terreiro, para o templo, para onde for que você se sinta bem espiritualmente. Eu acho que na prática, na minha, por exemplo, o mais presente, o que a gente consegue visualizar mais é realmente o Egum. É porque tem maior quantidade e aquilo que a gente comentou em cima. É difícil. Esses outros são um pouco mais raros, vampiro astral, súcubus, íncubus. Larva não, larva tem pra caramba. Mas é muito difícil você entrar numa sintonia vibratória desse caos de um chefe de falange. Você tem que estar assim atormentadíssimo. E aí você consegue ver algumas figuras históricas que com certeza estavam ligadas. Se a gente pegar assim a torturadores, a grandes ditadores, você pega, por exemplo, o próprio Drácula, que é de quem vem essa lenda do vampiro astral, ele era totalmente xarope, porque ele empalava as cabeças dos inimigos e ficava jantando enquanto tomava o sangue deles que tinha sido derramado com pão. Então, a pessoa que chegou nisso, ela tá nessa sintonia assim já brusca do brusca, mas nada impede que a gente, por algum motivo, esbarre nessa sintonia, acabe pegando um pouco e a gente já tem que se livrar. A gente fala, você pega aí uma pessoa que torturou judeu, tudo, fez aquele caos todo, aquela pessoa não estava sozinha. A pessoa estava amparada por um chefe de falange. E a gente pode ver isso hoje em dia, talvez em facções, alguma coisa desse tipo, que graças a Deus não é nossa bolha, a gente não convive. Eu acho que a gente trabalha a luta para ter as coisas materiais, mas a gente tem que trabalhar o desapego, né? E ir embora tranquila. Exatamente. A gente tem que trabalhar a nossa vida espiritual tanto quanto a gente trabalha a nossa vida financeira, né? Legal, é. Obrigado, Leni. Sérgio? Eu achei interessante essa parte do vampiro, né, da vampirização, porque na área que eu trabalho, as duas áreas que eu trabalhei mais, né, que foi quando eu fui professor e agora que eu estou como terapeuta, é a questão do vampiro, que não é nem um ser espiritual. Às vezes o vampiro é um ser que está aqui, atravessando uma série de problemas, e ao invés de resolver os problemas, alguns vêm em busca de ajuda, mas para querer uma solução, e a solução está dentro dele. Só que eles vêm e nos sugam energia, né? Sim. Você está numa classe, por exemplo, com 40 alunos, você tem 40 pessoas sugando a sua energia e você, às vezes, não consegue evitar que todos suguem, né? Mesma coisa o paciente. Mas a minha defesa em relação a isso, qual é? Eu entrei na sala de aula, preparei uma aula, eu vou dar a minha aula. Quando eu sair daquela aula, eu vou para outra aula e aquela aula fica no passado, não vai ficar junto comigo. Meu paciente veio, me carregou de coisas negativas, as coisas negativas pertencem a ele que vai ter que achar o caminho dele para sair daquilo, eu não vou levar aquilo comigo. Entendeu? É uma forma que eu tenho de me defender. Agora,
deixar de ajudá-lo enquanto ele está comigo, deixar de ajudar o aluno enquanto ele estava em aula, isso eu jamais fiz, né? É uma coisa que, se você se dispôs a ouvir, você vai ouvir. Se você tem um tempo determinado para ouvir, às vezes você não precisa nem falar nada para a pessoa, só o fato dela desabafar, ela já vai melhorar por si só. Agora, no caso do espírito, não, né? A vampirização espiritual é bem mais densa do que isso. Exato. Tá? Assim, é uma comparação muito válida. É que nem, por exemplo, você falar do ser humano. O ser humano em bando é uma coisa, isolado ele é outra. Mas ele, isolado, ele pode ser um ser humano do mal também. E em bando, ele pode ser do mal ou do bem. Por exemplo, você está num laboratório criando um medicamento para salvar ou para curar pessoas. Você está num ambiente bom. Você está numa torcida organizada e vai sair batendo em torcedor de outro time por influência das outras pessoas. Por mais que eles tenham influenciado, quem está fazendo o ato é você. Você que não está conseguindo dizer não para eles e está fazendo aquela maldade. Então, eu acredito que na espiritualidade é a mesma coisa. Você permite que espíritos ruins fiquem ao seu lado, a tendência é que você piore cada vez mais espiritualmente. Exato. Uma coisa que a gente conversou, que você falou, você está num grupo grande, é o conceito de egrégora. Egrégora é onde várias pessoas vivem daquela mesma forma. Então vamos pegar aí numa situação onde a pessoa está obsediada por um quiumba. Quem que ela vai procurar estar perto dela? Pessoas obsediadas por quiumbas. Então aquilo vai gerando, é o que eu falo, eu e a Ana, a gente teve nosso curso de sacerdócio, não lembro o nome da menina, mas que falou que o sonho dela era se tornar mãe de santo para trabalhar num presídio. Eu fico pensando na energia que tem aquele lugar. Então é um trabalho assim que deve ser incrível, realmente, mas não é para mim, eu não tenho peito para isso, porque bem claro, eu não tenho. Então, quando a gente fala aí, você falou que a gente é sugado muitas vezes pelos seres humanos, é uma vampirização diferente. Porque o vampiro astral, ele se liga pela oportunidade e ele depende daquela energia para existir. O encarnado, quando ele drena a nossa energia, é o que você falou, muitas vezes é por desespero. Então, o encarnado, ele trabalha muito mais como um egum, pela ignorância Do que um e pelo quiumba, né? desespero, do que como um vampiro. O vampiro não, o vampiro ele precisa daquela energia. É. Então ele não vai procurar um professor. Talvez ele procure um professor que teve um dia horroroso. Mas não é porque ele é professor, mas sim porque ele está fragilizado. Tá? Tá, entendi, fica perfeito essa. E quanto à aula, eu acho que foi não uma aula boa no sentido do que eu aprendi, mas uma aula boa no sentido do que eu não devo seguir. Né? Então, é bom a gente ter conhecimento do bem e do mal para saber. Porque às vezes a gente pode, sem conhecimento, praticar o mal e achar que está fazendo bem. Exatamente, que é exatamente o que a gente fala que acontece com o egum. Isso é muito perigoso, é verdade. Por isso que quando as pessoas morrem, a tendência é ou elas aceitarem e terem uma evolução, que é lenta também, né? Ah, morri, não, tô de boa. Ah, então vai pro céu. Não, vai passar, você com certeza vai ficar chateado, você vai ter a sua despedida, vai ter essa perda de ligação, mas a pessoa que entra em desespero, quando morre, ela vira egum. Porque ela ao mesmo tempo, ela é o primeiro passo, então ela é a mais fácil de ser resgatada. Então, quem trabalha em terreiro, 90% dos obsediadores são eguns ignorantes. 90%. Os outros 9% são quiumbas. E os outros 1% aí ferrou mesmo. Aí o negócio... Nossa, vamos dizer assim, na sua visão, pelo que você falou, um quiumba, ele está mais fácil de ser salvo pela espiritualidade do que um que vem logo abaixo, que é os 9%, não é isso? O egum, no caso, está mais propenso a ser salvo do que o quiumba, e o quiumba mais ainda do que os outros que vêm abaixo. Exato. E se chegar no último, então, quanto mais abaixo, pior para você chegar nele e tentar tirá-lo de lá, né? Até porque muitos desses seres das trevas, primeiro, eles não querem ser salvos, segundo, eles não são humanos. Tem isso também. Tem isso também. Agora, o que seria essa espiritualidade não humana? Isso que tenho dificuldade de entender. E para mim, toda a espiritualidade, com exceção do nosso Criador, que foi o
como ele não teve início, não vai ter fim, nos criou, a gente não tem noção de imaginar o que ele fez, né? Mas todo mundo, tudo que foi criado por ele, e a gente conduz que, como tudo que veio dele, um dia voltará para ele, esse caminho de volta é que as pessoas dificultam, né? Entrando nessas Então, dificuldades aí. quando a gente Agora, o que pega, seria um ser, então, que não foi humano? perfeito. Quando a gente pega o caminho das trevas, que a gente está conversando aqui, vou voltar um pouquinho de novo aqui para a gente elucidar. Quando a gente pega uma sucubus, um incubus, um vampiro astral, um elemento corrompido, aqui ele fala, ó, eles são fruto de trabalhos de magia negra. Então é como se fosse uma alquimia mesmo. Então você pega aí, chefes de falange, altamente inteligentes. Então eles têm alguma alquimia das trevas, onde eles criam, do mesmo jeito que a gente clonou uma ovelha, o ser humano clonou uma Certo. ovelha, eles criam algo a partir do nada, com o único intuito de fazer o mal. Entendi. Dentro daqui, a gente pode ver várias Então, não é outras... humana, mas é uma criação humana. Não, é O uma humano criação das Não, trevas. as trevas, mas o humano interviu lá e pediu para que aquilo acontecesse. Em É algum isso? momento, sim. Eu só vou me Se você envolver com pegar isso uma se eu analogia, procurar. se você pegar uma analogia com o cristianismo, os Hum, demônios foram criados por Lúcifer. certo. Lúcifer era um anjo Um anjo criado caído. por Deus. Uhum, Então, Lúcifer é como se fosse o Lúcifer que a gente fala da Igreja Católica, tá? certo. Só elucidando. Lúcifer pra gente é outra coisa. Mas o Lúcifer católico é como se ele fosse o maior chefe de falange negativo. Certo. O maior chefe de todos. Tanto que chamam ele do rei dos demônios, o grande Satanás e por aí vai. Então, ele, a partir daquele conhecimento que ele adquire de magia obscura, ele consegue dar forma e criar seres plasmados de energia obscura. Que a gente tem tanto a imagem do cão infernal, a imagem do demôniozinho mesmo, que fica aqui. Então, eles são criações das trevas. E o que você acha que a gente gera? Por exemplo, nós somos seres humanos, a gente tem a oportunidade e a chance de criar a vida. Por exemplo, eu e a Renata criamos o André. O André é uma manifestação divina. Mas quem criou? Nós. Então, a partir do momento que lá embaixo a gente fala, pô, convenção, mas ao mesmo tempo que nas trevas eles podem criar algo, eles também são manifestações trevosas. Então a gente vê assim o grande criador, o Lorum, como o criador de tudo que é bom, tudo que há bondade. Então o criador criou um Egum? Não. O criador criou uma alma. Essa alma se converteu em Egum, que se converteu em Kiuma, que estudou para virar um chefe de falange inteligente o suficiente para conseguir criar outras coisas a partir do momento que ele deixou de ser humano. Então, português bem caro, o buraco é muito mais embaixo. São coisas que a gente, do mesmo jeito que a gente não consegue entender o orixá em sua plenitude, a gente não consegue entender as trevas em sua plenitude. Respondido? Tranquilo? Então vamos lá, a gente tem mais 2, 3 slides pequenininhos, mas é só para fechar o raciocínio, tá? Então, como atuam as trevas? Então a gente já conheceu quem são as trevas, quem que influencia. Agora, como que atua? As trevas atuam influenciando pensamentos e emoções, criando desânimo, ódio, vícios e desequilíbrio. Então, o ser humano ele tem muito mais a propensão à queda do que à ascensão. Então, quando você está feliz,
É muito mais difícil você ficar mais feliz do que você voltar a ficar num estado ok. Já quando você está ok, é muito mais fácil você ficar triste do que ficar feliz. E quando você está triste, é mais fácil você ficar ainda mais triste do que voltar a ficar ok. Então, o trabalho contra as trevas, ele é um trabalho contínuo. Porque a nossa inércia faz com que a gente caia. A gente é como se fosse um carro. Se você solta o pé do acelerador, ele vai parar. Aí você acelera de novo. Você soltou o pé, ele vai parando. Então, o nosso foco como ser humano é nem pisar no pé do acelerador de um jeito que a gente fique totalmente deslumbrado da vida, mas para a gente manter uma aceleração contínua. A pista é 120, vamos a 120, vamos a 120 curtindo. Não precisa estar a 180, está 180, estou a 180, eu preciso ir a 200. Aí a gente acaba invertendo o negócio. Porque às vezes, de tanto ânimo que a gente está numa coisa, a gente acaba desvirtuando aquilo. Que é, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Aí você começa a ganhar dinheiro, eu preciso de mais dinheiro. Aí você começa a virar avarento. Você deixou de ter um objetivo com aquele dinheiro. Agora você só quer o dinheiro pelo dinheiro. Então, a gente está muito propenso como ser humano, muito mais à queda do que à ascensão. Então, a ascensão, ela é uma luta e uma conquista. Então, eu falo muito para meus filhos de santo, você estava num dia ruim, você chegou em casa, você deu um sorriso, você ganhou. Hoje você ganhou, amanhã vai ter que ganhar de novo. Porque vale a pena, tá? As trevas formam correntes negativas e vampirismo energético, sugando vitalidade. Podem usar magia negativa para atingir pessoas, principalmente as que vibram em sintonia com sentimentos ruins. Aqui é muito aquela coisa de, eu não arranjo emprego porque fizeram o trabalho para mim. Olha, fizeram o trabalho para mim, eu não arranjo emprego. Se não fizeram o trabalho para você, agora você está fazendo. Parabéns. Então as trevas, elas atuam muito naquela pessoa que tem muita certeza de que ela está nas trevas. Então aquela energia só se multiplica. E as trevas se ligam por afinidade vibratória. Então, onde há rancor, ódio, inveja, elas encontram espaço para atuar. Por isso que eu volto a dizer para vocês, não assistem, não ficam perto de pessoa que vê jornal sensacionalista. Se você colocar num Datena da vida, se vê uma notícia, a segunda, na terceira você já está com ódio. É assim, se você chegar na terceira, com certeza na terceira você já está com ódio. Que o objetivo daquilo é gerar uma egrégora, porque aí você tá com ódio, você chama o outro para falar, você viu o cara que matou a menina, não sei o que, o cara olha, ele já fica com ódio também, ele já chama outro para assistir, e é assim que você vai formando a egrégora. E é assim que você vê que quando começa a estudar a ascensão de alguns países, não digo nem de primeiro mundo, mas de países menores, eles começam quando começa a proibir esse tipo de sensacionalismo. Então, aqui em casa é proibido assistir jornal, mesmo os mais simples aí, que fica mostrando as desgraças menos ruins, a gente não assiste. Isso foi uma mudança de chave na nossa vida, tá? Então, pensando no combate espiritual, a Umbanda é uma religião de luz e equilíbrio. Para combater as trevas, tem a lei maior e a justiça divina, que atuam para corrigir os desequilíbrios. Então, tem um filme, eu não vou lembrar qual que é agora, que fala de Deus, assim, quando você pede paciência, eu te dou paciência, ou te dou formas de você poder ser paciente. Então, a lei maior, a justiça divina, ela atua para corrigir seu desequilíbrio. Então, você está muito avarento, eu vou te dar uma forma de você poder ser menos avarento. Você está se achando demais. Eu vou te dar uma forma de você ser mais humilde. Então é assim que funciona a religião. Por isso que muita gente se afasta quando não recebe a resposta fácil. Não recebe a solução imediata. Porque a solução ela é cultivada pela gente. Do mesmo jeito que o problema foi. Guias e guardiões trabalham para resgatar e doutrinar espíritos sofredores. Então, quando vocês não estão no terreirinho aqui falando com o Exu está lá embaixo no umbral, tentando resgatar os eguns, tentando resgatar os quiumbas até. Ou
aprisionando aqueles que não têm jeito, porque tem que pensar que se você pega um quiumba que não quer melhorar, você tem que prender ele, igual a gente prende bandido aqui, para que ele não atormente a vida dos que estão querendo subir. Então, por isso que Exu tem aquele jeitão, Pombagira tem aquele jeitão. Porque eles vão lá nos lugares mais profundos para tentar resgatar aqueles que tiveram um lampejo de ciência, de querer evoluir. E é por isso que os Exus muitos usam capa e as pombagiras usam vestidos pretos, que é para tentar encobrir a luz própria deles, porque senão eles são uma lâmpada ligada à noite. Então imagina quem está procurando a luz desesperada. Eles descem para ajudar um, é a mesma coisa que você tentar ajudar alguém que está se afogando. A pessoa está tão desesperada que ela não te escuta, ela te afoga junto. Imagina milhões e milhões. Então, é um trabalho de formiguinha dos Exus também. E eles também têm chefes de falange de Exus. Tem os Exus que são mais direcionados a um tipo de resgate, outro a um tipo de encaminhamento, outro a algum tipo de despertar, quando a pessoa já aceitou meio que morreu, tal, está começando a evoluir, ele fica ali do lado para a pessoa não ter recaída. Então, existem várias profissões dentro do Exu, dentro da pombagira. Tá? Então, eles trabalham para resgatar e identificar os espíritos sofredores. Só Exu e pombagira entra no umbral para isso? Só. O preto velho vai desenrolar depois que saiu do umbral e chegou num nível médio ali de consciência. Aí você tem os outros guias que até ajudam também esses espíritos agora que estavam saindo de um sofrimento para evoluir. Mas para descer lá e para resgatar é Exu e pombagira. Ponto. Então, na Umbanda, a gente tem descarrego, desobsessão, a firmeza e oferenda que a gente faz aqui. E dentro da proteção mediúnica, a gente tem fé, disciplina, banho de erva, defumação, firmeza, conduta moral. Não adianta nada você rezar e ser um canalha. E aí você tem o papel do médium, que é aquele que você vai lá na Umbanda procurar, que ele tem que ser um instrumento da caridade, sem vaidade ou interesse pessoal. Ele tem que manter o equilíbrio mental e emocional, evitando sintonia com vibração negativa. Então, o médium tem que tomar muito cuidado para não entrar na vibração do consulente. Ele tem que estudar constantemente a religião, porque muita coisa a gente vai aprendendo todo dia. Eu aprendo todo dia, te garanto que a Aninha aprende todo dia. Com certeza. Então, estuda muito, lê muito, escuta muita coisa. E aqui eu acho que é muito importante, que é uma coisa também que eu aprendi depois, que é o cuidar do corpo físico e espiritual. Tem um pastor que eu achei maravilhoso que ele falou: se você não cuida do seu corpo físico, você chama o Espírito Santo com barraco. Então, cuidar do corpo físico é uma forma de você cultuar a sua espiritualidade, porque você está trazendo o orixá para perto de você. Você está fazendo jus a esse corpo que você recebeu. Então, uma alimentação saudável, exercício físico, limpeza mental, estudo. É muito trabalho? É muito trabalho. Mas como você quer chegar lá na frente? E por último, o último slide, depois se vocês quiserem falar rapidinho também, vai ser um prazer ouvi-los. A Umbanda é uma religião que organiza forças para promover evolução. Luz e trevas não são inimigas, são polos que ensinam e corrigem. Então a luz não vai virar para o quiumba e falar: não, você é quiumba, você que se lasque. Não, vem cá, cara, vamos se corrigir. Do mesmo jeito que a luz vira para você e fala: é você que está indo atrás dos quiumbas, não bota a culpa neles. Conhecer as hierarquias é essencial para trabalhar com segurança e consciência, que é mais para os médiuns, tá? E o médium preparado é um agente de equilíbrio entre os planos. Gente, essa foi a aula de hoje. Eu acho que é uma aula muito importante. Eu montei ela com muito carinho. Se vocês tiverem depois dúvida, vocês me falam. Eu queria ouvir aí agora um pouquinho de novo. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou chamar um por um. Quem não quiser falar, 10 minutinhos, 10 segundinhos de silêncio, eu passo para o próximo, sem estresse, tá? Aninha.
Só para agradecer, achei perfeito, obrigado por tudo, obrigada sempre. Muito, muito esclarecedor e até para quem está dos nossos lados, né? Eu e você como sacerdotes, é muito bom a gente sempre lembrar de tudo isso. E como eu falei antes, eu sempre prezo por essa história de manter-se em positividade, em luz, e tentar ao máximo trazer os nossos para mantermos junto, né? Então, eu sempre desejo a muitas pessoas queridas, esteja em positividade, esteja em luz, estou com você. Acho que isso é muito, muito importante. Achei perfeito. E uma coisa que eu tenho sempre o costume de fazer quando você citou a história de que a gente vai num show, a gente vai num bar, bastante gente, vários tipos de vibrações e energias. Eu sempre tenho o pensamento, quando eu estou indo embora, o que é daqui fica aqui, o que é de bom e meu vem comigo. Então, eu tenho sempre esse costume há muito, muito tempo. E acho que é legal dividir isso, né? Eu vi, eu acho que foi uma entrevista da Ivete Sangalo, que ela estava falando sobre orixá. Tá, E ela falou assim, a partir do momento que eu conheci minha mãe, acho que ela é de Ansan, se não me engano, eu entro em qualquer lugar. Ah, mas você só entra em lugares que ela deixa, não sei o que. Não, não. Quando eu conheci, eu entro em qualquer lugar. é isso. Então, vibra essa proteção, pede essa proteção. As trevas só se instauram onde não há proteção. É, E é o que a Ana falou, perfeito, vai, se diverte. Te garanto que todo lugar que você for, vai ter muita coisa ruim. sim, Todo. sim. Ah, mas eu estou indo para a igreja. Então, principalmente, te garanto que na igreja, às vezes, tem muito mais coisa ruim do que num show do Slayer. Sim, Então, sempre proteção, sempre peça para ir protegido, voltar protegido. Não tenham medo que quem está do lado da espiritualidade está protegido. e quem tem uma guia de proteção, acho que não custa nada usá-la. E também ter a consciência de que ela precisa ser limpa, assim como o nosso corpo, né? Sim, E aí, exatamente. saber limpá-la, e claro, quem não souber pode pedir nossa ajuda, que a gente ensina, com todo amor. Guia, pulseira, qualquer patuazinho, sempre ela Os também. meus são dia a dia, não tem jeito, não tiro, dia a dia. E a estrelinha de Davi também. As minhas também Bom, a estão. estrelinha de Davi não tem como tirar, né? Então, eu já fiz isso porque eu sou esquecido, então eu tenho na pele também. Isso mesmo. E Obrigado, obrigado Aninha. por tudo mais uma vez. Perfeito, perfeito. Mãezinha, quer falar alguma coisa? Só quero mandar um abraço para todo mundo e agradecer, porque foi muito, muito aprendizado. Obrigada, filho. Nada, que bom que gostou. Fernando? Bom, primeiro agradecer pelo convite, né? Bastante interessante. E dentro de tudo isso que eu escutei, hoje eu estou num ambiente com cerca de 1.300 almas problemáticas. Estou fazendo um trabalho dentro do Arsenal. E a gente consegue enxergar algumas coisas dentro do que a gente viu das pessoas, do que foi exposto aqui. Você sente essa diferença nas pessoas. E realmente tomando todos os cuidados, porque a carga energética é muito forte, né? Então, espero ter outra oportunidade de poder participar novamente dessa sua orientação, dessa sua palestra. Muito obrigado pelo convite. Imagina, estou convidado pelo Fagin agora, no sábado. É bom, vem fazer essa limpeza aí depois desse trabalho. Se puder, claro. Lene? Agradecer que foi muito boa a aula e reforçando o que a Ana fala, eu acho que a gente realmente tem que se divertir, né? Você não vai se isolar no mundo e deixar o que é do outro com o outro e se puder ajudar, melhor ainda, né? E pedir ajuda também quando precisar, sempre. Um não vive sem o outro, né? Então, a luz e as trevas, a mesma coisa. Um precisa do outro para manter um equilíbrio. O que você falou tem um parênteses que eu acho que vale a pena a gente só
entrar nesse mérito, que é tomar muito cuidado quando for ajudar alguém que está numa situação muito ruim, sem saber antes por que que essa pessoa e como essa pessoa entrou numa situação muito ruim. Dado para quando você não for esticar o braço, a pessoa te puxar. A caridade, ela é muito boa, acho que a gente tem como ser que ajudar o próximo, mas sempre se resguardar muito, 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 muito ao ajudar. E ajudar alguém, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. É. Então, o pedido de ajuda nem sempre vem de forma falada, né? As pessoas nem sempre viram para você e falam, você pode me ajudar? Por exemplo, um gesto, tudo, mas sempre ajudar com muito, muito cuidado. Que se uma pessoa está num poço de lama, a gente tem que tomar muito cuidado para lama não vir na gente também. Mas com certeza, dadas as proporções, concordo com o que você falou, mas acho que esse é um parênteses que é importante, tá? Não é te corrigindo, é te dando só uma outra visão. Ok, Certo? certo, foi muito bom. Obrigado, Leire. Nada, obrigada a você. Sérgio, Como eu já tinha dito na primeira intervenção, foi excelente essa aula, porque mostra para a gente que, na verdade, a noção que a gente tem, né, o bem e o mal, eles existem. Praticá-los é uma opção nossa. Mesmo que eu pratique por ser influenciado por alguém, a culpa é minha. E uma coisinha muito importante que eu estava pensando esses últimos dias é a nossa consciência, né? A gente fala tanto de amigo imaginário, de anjo da guarda quando a gente é pequeno, e na verdade a gente tem um amigo invisível que está com a gente o tempo todo, que é a nossa consciência. Ela nos cobra, nos orienta. Se a gente der espaço, a gente se pega falando sozinho com ela. Mas não é nem um sintoma de loucura, pelo contrário. Como Madre Teresa disse num texto que ela coloca, nunca é entre nós e as pessoas, sempre é entre nós e Deus, né? Eu posso enganar todo mundo. A minha consciência não engana. Eu posso fazer o mal para quem eu quiser e a pessoa não perceber, mas eu sei que eu estou fazendo mal. Aquilo vai fazer mal para mim. Agora, o maior medo que eu tenho não é do meu inimigo e do meu amigo, o que eles falam para mim. Eu tenho amigos que podem, às vezes, até me falarem alguma coisa que vai ser dura, vai mexer comigo, mas vai me fazer bem. Eu posso ter alguém que me bajule, me elogie, mas no fundo ela está fazendo isso para me enfraquecer, para no momento certo usar aquilo contra mim. Então eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é saber na nossa vida quem realmente são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos, e procurar, não é tirar deles no sentido de se aproveitar deles, mas buscar em cada um, no amigo e no inimigo, aprendizado, né? Uma coisa que é muito legal é você às vezes, não se importar com o que o seu inimigo fala para você, você vai deixar ele muito irritado, porque ele não conseguiu te tirar do sério, né? Então, eu tenho muita preocupação com isso. E sei que a amizade é uma coisa que requer conhecimento, respeito, aceitação. Eu não posso ser amigo do Pedro porque o Pedro pensa igual a mim, ele pensa diferente de mim. Eu tenho que ser amigo do Pedro porque ele pensa, ele tem opinião. Quando eu pedir alguma coisa para ele, uma ajuda, uma opinião, ele vai me dar a opinião que ele tem, que ele realmente pensa. Eu não quero que ele fale o que eu quero ouvir. Agora, ele pode falar o que eu preciso ouvir. Isso eu preciso ter noção para aprender sobre isso. Então, achei muito legal isso aqui, porque eu sempre falei que o bem e o mal, ele existe. Agora, quem pratica o bem e o mal é a pessoa. Se ela for influenciada, livre-se dessas influências. Vocês falaram, foi falado aí na aula sobre o jogo, sobre o vício, né? Hoje em dia, a gente tem muitos adolescentes, muitas crianças, muitos adultos também, muitos idosos, viciados em telas. É um vício também, por quê? Eu não vou ouvir jornal, mas vou ficar acompanhando rede social, vou ouvir coisas boas e ruins também, tomar muito cuidado com isso. Ou ser influenciado por isso também, né? Tá? Eu vejo mais ou menos, eu tenho medo das pessoas que se deixam levar como se fossem a manada, entendeu? Você não é a pessoa que pensa por si próprio, você segue o que a maioria faz.
essa questão das figurinhas, eu não consigo entender como é que uma pessoa percebe que vai gastar 7, 8 mil reais para comprar figurinha e não vai parar de fazer isso, porque não vai trazer benefício nenhum para ela. Na verdade, é uma coisa que você... Quando eu era menino, minha mãe tinha um bazar e a gente tinha uns álbuns que eles vendiam, que eram 2 páginas só. Tinha a capa, as páginas internas eram as 2 páginas. Você preenchia uma página, você ganhava um prêmio. Tinha umas figurinhas que eram as figurinhas premiadas, já dava o prêmio ela mesma. Mas a gente tinha na frente do bazar bolas, bicicleta, então a pessoa ganhava alguma coisa. Então ela comprava uma figurinha com a intenção de concorrer. Era difícil? Era, não tão difícil quanto ganhar numa loteria como a Mega Sena e tudo mais, porque muita gente ganhou muito brinde ali na loja, né? Mas essa figurinha da Panini, eu fico pensando, eu falo, por que isso? E essa febre também da Copa do Mundo, a gente tem que ver a Copa do Mundo como um acontecimento normal, como mais uma coisa que vai acontecer, mas não como motivação para a sua vida naquele momento, você só vai viver para aquilo. Você não vai limpar aqui na minha rua, você não vai limpar a sua calçada e vai pintar a rua para a Copa do Mundo. Tem dinheiro para comprar tinta, então arrume a calçada que está suja, né? Mas as pessoas não enxergam, eu não vou ficar sendo doutrinador dessas pessoas, porque elas não enxergam, elas vão ter que enxergar por ela mesma. Você falou de consciência. Dentro da Umbanda a gente fala de cultuar o Ori, que é a nossa cabeça, que é a nossa ligação direta com os orixás. Então tem vertentes que entendem que o Ori é um orixá. Uhum. E aliás dizem que é o orixá mais importante de todos, porque é o seu, é o único, ele é único para você. Uhum. Então sempre cultuar o Ori, sim, que é essa consciência. Perfeito, Sérgio, obrigado. Eu que agradeço. Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Eu vou tentar subir a gravação lá para segunda-feira, para quem não viu a aula. Aí eu mando o link no grupo. E aí eu mando também os slides. O Sérgio já pediu uma vez o slide, eu acho interessante também, eu subo junto, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, até sábado. Até sábado temos gira. Quem puder ir, será muito bem-vindo. É 15 horas que começa? 15 horas, vai ser um pouquinho mais cedo. Tá ok. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite, beijo, se cuidem. Boa noite para todos. Madrinha, boa noite. Boa noite, Oxalá te abençoe. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos.